Atos dos Apóstolos. Capítulo 7. Estevão, o primeiro mártir. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns, que eram da sinagoga, chamada dos libertos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, subornaram os homens, para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés, e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. Investindo com ele, o arrebataram, e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas, que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar, e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então, todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto, como o rosto de um anjo. E disse o sumo sacerdote: porventura, é isto assim? E ele disse: varões irmãos, e paz, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra, e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então, saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra, em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. Mas prometeu que lhe daria posse dela, e, depois dele, a sua descendência, não tendo ele filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto, sairão, e me servirão neste lugar. E deu-lhe o pacto da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e lhe deu graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito, e toda a sua casa. Sobreveio então, a todo o país do Egito e de Canaã, fome e grande tribulação. E nossos pais não achavam alimentos. Mas, tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E, na segunda vez, foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar Jacó, seu pai, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito, e morreu, ele, e nossos pais. E foram transportados para Siquém, e depositados na sepultura que Abrão comprara, por certa soma de dinheiro, aos filhos de Amor, pai de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa, que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu, e se multiplicou no Egito. Até que se levantou outro rei, que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem,
maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E, vendo maltratado um deles, o defendeu, e vingou o ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão. Mas eles não entenderam. E no dia seguinte, pelejando eles, foi por eles visto, e quis levar-os à paz, dizendo: Varões, sois irmãos, por que vos agravais um ao outro? E o que ofendia o seu próximo, o repeliu, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz sobre nós? Queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? E a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos. E, completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor, no deserto do monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão, e aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, e o Deus de Isaque, e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor: Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi os seus gemidos e desci a livrá-los. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. A este Moisés, ao qual havia negado, dizendo: Quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus, como príncipe e libertador, pela mão do anjo, que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais, na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por 40 anos. Este é aquele Moisés, que disse aos filhos de Israel: O Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre vossos irmãos, um profeta como eu. A ele ouvireis. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo, que lhe falava no monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar, ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes o rejeitaram, e em seu coração se tornaram ao Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses, que vão adiante de nós, porque a esse Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. E naqueles dias, fizeram bezerro, e ofereceram sacrifícios ao ídolo, e se alegraram nas obras das suas mãos. Mas Deus se afastou, e os abandonou, a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura, me oferecestes vítimas e sacrifícios no deserto, por 40 anos, ó casa de Israel. Antes, tomastes o tabernáculo de Moloque, e a estrela do vosso Deus, Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Transportar-vos-ei, pois, para além de Babilônia. Estava entre nossos pais no deserto, o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés, que o fizesse,
segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo também, o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações, que Deus lançou para fora, da presença de nossos pais, até os dias de Davi, que achou graça diante de Deus, e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão lhe edificou a casa. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas estas coisas? Homem de dura cerviz, e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistes ao Espírito Santo? Assim, vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até matáramos que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós, que recebestes a lei por ordenação dos anjos, e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração, e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos, e arremeteram, unânimes contra ele. E expulsando da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E, tendo dito isto, adormeceu.